Olá, igreja, boa noite, a graça e a paz. Vamos lá, graça e a paz. Vamos copiar comigo? Assim, ó. A graça e a paz. Amém, amém. Que maravilha, meus irmãos. Eu estou muito feliz porque estou aqui novamente vendo pessoas surdas e ouvintes adorando ao nosso Senhor. Que maravilhoso é estar aqui na casa de Deus. Deixa eu me apresentar. Eu não sou surdo. Eu sou ouvinte, mas a minha tia é surda. Ela está aqui? Ela está aqui, a minha tia. E a minha tia, foi ela quem me ensinou Libras. Eu tinha 2 anos de idade e já tive esse contato. Com 9, 10 anos, mais ou menos, eu comecei a interpretar na igreja. Sim, Deus tem me usado grandemente, glória a Ele. Meus irmãos, hoje nós vamos refletir num tema muito importante, mas deixa eu me apresentar. Eu sou da PIBs de Curitiba, eu sirvo lá na PIBs de Curitiba, faz mais ou menos 6, 7 anos que moro lá, mas na verdade eu sou cearense. Sim, eu sou cearense, minha família mudou em 2019 para Curitiba e até hoje estamos servindo por lá. E hoje eu trabalho no ministério que tem surdos e no ministério que também tem pessoas com deficiência. É o ministério eficiente na PIB de Curitiba. Tem irmãos surdos, cegos, cadeirantes, enfim, tem muita diversidade nesse ministério. E hoje eu sou missionário para a glória de Deus. Já estive em 5 meses fora do Brasil e eu cheguei quinta-feira, acredita? Sim, hoje eu almocei baião de 2, meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Eu estava com muita saudade de comer isso. Nossa, a comida brasileira e também cearense. Sou muito grato a Deus. Estava com saudade. Eu vou explicar para vocês mais ou menos a missão em que eu estava. Eu estava servindo há 5 meses num navio missionário. E esse navio passou por 5 países diferentes. Eu encontrei muitos surdos, evangelizei, falamos sobre o amor de Deus. E durante a pregação eu vou trazer alguns testemunhos. Tem uma foto? Tem aqui, olha só. Aqui é o navio que nós estávamos servindo. Foi uma bênção, meus irmãos. Ok. Hoje nós vamos refletir sobre um tema muito importante e abençoador. O que é o tema? Oração. A oração, um caminho de intimidade com o Pai. Hoje eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus, capítulo 6, e nós vamos ler dos versículos 5 até o 8. Vamos abrir nossas Bíblias? Mateus, capítulo 6, versículos 5 até o 8. Diz assim a palavra do Senhor: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai, que lhe vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não use vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Mas não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Amém. Vamos orar, igreja? Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado por este culto, por estarmos aqui, Senhor, entre surdos e ouvintes, para te glorificar, te exaltar
em Libras e em português. Nós queremos, Senhor, que esse momento de pregação não seja as minhas palavras e sinais aqui, mas que a Tua voz, a Tua palavra, toque no coração de cada irmão que está aqui presente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o contexto dessa leitura que a gente fez, o que estava acontecendo aqui? Jesus, ele estava pregando para uma multidão. Era o Sermão do Monte, ele estava trazendo vários temas. E tinha muitas pessoas ali, de diversas classes sociais. Ricas, pobres, intelectuais, pessoas que não sabiam ler nem escrever. Tinha uma multidão ali. E também, na época de Jesus, tinha pessoas hipócritas. Jesus sabia quem seriam essas pessoas. Na época, tinham 3 grupos principais: fariseus, saduceus e os mestres da lei. Eles eram muito conhecidos, pessoas sábias, de grande intelecto, estudiosos. E qualquer pessoa poderia ser um fariseu? Não. Tinha uma tradição, muitos estudos, tinha todo um ritual. Do mesmo jeito, passavam por avaliações, tinham provas, tinham testes, e assim a pessoa se tornava fariseu, saduceu ou mestres da lei. Eles tinham um grande conhecimento sobre a palavra de Deus, mas esse conhecimento que eles falavam com palavras bonitas, cheios de pompas, formais, enchia o ego. E essas pessoas eram conhecidas como hipócritas. Na multidão, eles faziam orações bonitas, e as pessoas que viam essas orações sentiam um pesar. Deus está recebendo, vendo, ouvindo essas orações deles, mas não estão me vendo. Porque as pessoas se comparavam com essas pessoas hipócritas. E por vezes a gente também se compara, meus irmãos. Jesus fala o que para a gente? Vocês não precisam se preocupar ou se importar com essas pessoas hipócritas. Não sejam como eles, porque eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas. Mas o Senhor Jesus, ele nos anuncia e ensina que os hipócritas já receberam a recompensa devida. Jesus, ele traz uma reflexão no versículo 6 também, sobre o verdadeiro lugar de intimidade com o Pai. E é esse o foco que a gente precisa ter ao refletirmos sobre a oração. No versículo 6, ele fala sobre o nosso quarto. Por que o quarto? O quarto é um lugar de intimidade, um lugar de sossego. Qualquer pessoa entra no meu quarto? Qualquer pessoa, no meu não sei no de vocês. Mas o quarto é um lugar de intimidade. O quarto é um lugar de sossego. O quarto é um lugar de concentração, onde muitas vezes a gente busca o quarto para pensar com mais calma, repousar os pensamentos, não ter tantas interferências e intimidade. Assim o Senhor nos instrui. E é assim, nesse relacionamento, que nós vamos aprofundando a nossa intimidade. Eu lembro quando eu comecei a minha jornada como cristã, buscando essa intimidade com o Senhor. Eu lembro que eu tinha 14 anos, mais ou menos. E o Senhor me tocou e eu me propus a orar por pessoas. Tudo bem, Senhor, todo dia tinha um momento reservado, uma lista de pessoas, mas eu perguntava ao Senhor: Senhor, eu vou orar por quê? Pelo quê? E o Senhor tocava no meu coração certos assuntos. Eu orava por esses assuntos, sobre essas pessoas, e depois eu mandava uma mensagem: olha, eu estou orando por você, hein? Estou orando por isso, por isso, por isso, por isso. Meus irmãos, era incrível quando as pessoas me respondiam e diziam: nossa, você está orando por mim? Aconteceu isso comigo, eu estava precisando. Isso é uma resposta de Deus que muitas vezes a gente nem percebe,
mas Ele quer que oremos um pelos outros. E Deus mostra para a gente como a gente pode orar, o que a gente pode citar, pedir, agradecer. Deus, Ele responde as nossas orações. Na verdade, eu nunca ouvi audivelmente a voz de Deus, mas Deus fala de diversas formas conosco, na nossa mente, na nossa consciência, com situações que acontecem ao nosso redor, e a gente pode discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Mas para isso a gente precisa de intimidade com o nosso Pai. No versículo 7, vai dizer para não usarmos vãs repetições, pois não é pelo muito falar que Deus vai atender as nossas orações. Por vezes, na ansiedade, a gente fica repetindo. Mas olha só, a Bíblia fala que a oração, Deus já sabe o que a gente vai orar. Ele já sabe o que precisamos pedir. E eu não preciso levar a oração como um peso que me preocupa, com palavras bonitas, formais, ou com muitas repetições, como se fosse adiantar, repetir, e Deus atender. Deus sabe, meus irmãos, o que você necessita, o que você quer falar para Ele verdadeiramente. E você precisa, com sinceridade, levar esses assuntos ao nosso Senhor. Vamos ler em Romanos, capítulo 8, versículo 26? Vamos lá? Romanos, capítulo 8, versículo 26. Da mesma maneira, também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como é grandiosa essa palavra! Nós não oramos sozinhos. Nós precisamos do Espírito Santo nos ajudando para que consigamos de fato orar. E por isso eu posso aliviar essas preocupações de como eu vou orar, o que eu vou levar ao Senhor, porque é o Espírito Santo que nos conduz. O Espírito Santo nos guia nesse momento. E aí eu trago um breve testemunho. Estava lá no navio, e no navio tinha 350 pessoas de diferentes países. Tinha 65 países. Imagine a quantidade de línguas nesse navio. Imagina, era uma loucura de verdade. Mas eu lembro que sempre que nós íamos orar, nós nos reuníamos e cada um orava na sua própria língua. Sim, era uma loucura, meus irmãos, vocês não conseguem imaginar. A gente ouvia várias línguas. Mas no final tinha uma pessoa responsável por orar em inglês, porque era a língua que a maioria das pessoas tinha entendimento. Então, eu lembro que certo dia, no culto, nós estávamos orando, mas o pastor era coreano. E o pastor fez toda a pregação, conduziu tudo bem direitinho, e no final, na oração em inglês, ele fez a oração todinha em coreano. E cada pessoa também na sua própria língua. Sim. E aí, aquele momento foi incrível. Porque o pastor orando em coreano, e cada pessoa ali na sua língua, eu não estava entendendo nadinha do que eles estavam falando, mas o Espírito Santo estava ali presente. Eu senti o Espírito Santo naquele momento, e nós não precisávamos de fato entender as palavras bem direitinhas, porque o Espírito Santo estava nos conduzindo e recebendo a minha oração. Agora, meus irmãos, eu gostaria de refletir com vocês sobre a oração, sobre como o Senhor, Ele nos conduz a isso. E eu quero trazer alguns tópicos. Eu estava preparando essa pregação e eu estava lá na Jamaica. Eu estava na Jocum. A junta era uma junta de jovens com uma missão. E eu estava vendo uma paisagem linda, maravilhosa, que o Senhor me abençoou. Sentado, organizando esse sermão, eu perguntei ao Senhor,
quais os tópicos que eu posso levar para os irmãos? E eu trouxe 4 tópicos que o Senhor trouxe essa noite. Eu sei que lá na minha igreja, na Batista, a gente sempre gosta de pregações expositivas. Não vão ser 3 tópicos, vão ser 4. Que o Senhor colocou no meu coração e eu trago para os irmãos. O primeiro tópico é sobre amor. Nós precisamos orar com mais amor. Nós precisamos orar com mais amor. Vamos ler 1 Coríntios 13, 13. 1 Coríntios 13, 13. Diz assim: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior deles é o amor. Nós precisamos depositar amor naquilo que estamos fazendo. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar a grandeza de Deus? Deus é muito grande. Ele é o ser supremo. A Bíblia fala que Ele criou os céus e Ele sabe tudo na palma da mão dEle. Tudo foi o nosso Deus que criou. Lá no navio eu olhava o céu estrelado, imensa glória, imensas estrelas incontáveis. E a Bíblia fala que Deus conhece cada estrela. Ele sabe. Como é imenso o mar, como é imenso, não tem limites. E o Senhor sabe de tudo, 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 tudo. Foi Ele que criou tudo. É esse ser. Você consegue imaginar o amor de Deus? Ele deu seu próprio filho. Morreu por mim, morreu por você, meu irmão. É esse Deus que fala conosco. É esse Deus que fala com esses pobres pecadores impuros. Se eu contasse aqui quantos pecados nós temos, uma lista eterna, infinita. Mas Deus, no seu imenso amor, Ele quer conversar conosco. E a gente precisa mostrar esse amor também. Ele primeiro me amou. Vamos pensar numa pessoa que está apaixonada. Uma ilustração. Sempre que eu estou apaixonada, eu quero estar todo o tempo com essa pessoa. Eu só converso 5 minutos com essa pessoa e vou embora. É assim que acontece? Não, quando a gente está apaixonado, a gente quer estar juntinho, não é verdade? Se vocês... Quem são os casados aqui já? Quem é casado aqui? Nossa, tem muita gente casada nessa igreja, hein? Ah, minha prima está noiva, ela está aqui. Noivou ontem. Que bênção. E ela está muito apaixonada. Quando as pessoas estão apaixonadas, quer ficar junto. Não quer ir embora. Quer gastar aquele tempo, conversar, ter intimidade, desabafar. É igual com o nosso Deus. Nós precisamos ter amor, ter essa paixão, admiração. Eu quero ter esse tempo com o Senhor, quero conversar mais e mais, não só 5 minutos, mais e mais eu quero estar ali com o meu Senhor, com o meu Deus. E por isso, meus irmãos, tenham amor. Em primeiro lugar, o amor é importante. O segundo tópico é sobre fervor. Opa! Peraí, pulei. O segundo tópico é sobre intensidade. Intencionalidade. Nós precisamos ser intencionais na oração. Eu preciso ser intencional na oração nos momentos em que eu vou buscar o Senhor. Eu preciso ter um momento particular com o Senhor.
Eu sei que às vezes na correria do dia a dia a gente ora antes de dormir, antes do almoço, às vezes dirigindo. De fato, isso não é problema, os nossos pensamentos estão elevados ao Senhor constantemente. Mas precisamos ter um momento especial, reservado, exclusivo. Olha só o versículo 6 novamente. O que ele diz no versículo 6? Mas, ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe recompensará. Significa que nós precisamos ter um tempo particular com o Senhor. Reservar um tempo. Por exemplo, no dia a dia a gente tem uma rotina, a correria do dia a dia, mas a gente pode colocar nessa rotina um tempo. Sim, reservar um minuto. Se você não tem uma hora, pode ser 30 minutos. Mas busque um relacionamento com o Senhor na sua rotina. Você precisa ter essa intencionalidade na oração. Se, por exemplo, você vai orar num momento de dificuldade, ou você faz tudo do dia e aí sobrou um tempo e vai orar, não é exclusivo, meus irmãos. Você não teve essa intencionalidade. Você precisa, no seu dia a dia, no seu horário, ter um momento exclusivo com o Senhor. Mas também a oração, ela precisa ser intencional com as pessoas. Por exemplo, no meu trabalho, eu preciso saber se uma pessoa está precisando de algo. Eu posso ter coragem de ir até ela e ser intencional nessa oração. Não é um momento somente na igreja ou um momento individual seu, mas também com as pessoas. Por vezes nós temos receio de chegar até alguém que está precisando. Mas ore, você pode abençoar essa pessoa, ela pode ser tocada através da sua oração. E nós precisamos ser intencionais e ousados também. Eu lembro que lá em Coração, no local onde eu estava, era uma ilha pequena, mas nós estávamos trabalhando na capinagem. Sim, um trabalho bem pesado. A gente estava trabalhando e eu lembro que tinha uma missionária que ela estava com muita dor na lombar, muita dor. E eu poderia ajudá-la de alguma forma. Eu vou orar. A Bíblia fala que nós podemos orar, interceder e o Senhor provê. Ele pode prover a cura. Cheguei para ela e disse: irmã, posso orar por você? Claro, meu irmão. Ela logo aceitou. E eu orei sim: Senhor Jesus, curador da tua serva, a tua palavra diz que o Senhor pode curar, o Senhor é poderoso para isso. Amém. Simples. Depois, durante o dia, ela me falou que sumiu a dor. E eu fiquei: olha só. E depois, no mesmo dia, outra irmã francesa, ela estava com o olho ardendo, não conseguia abrir o olho. Estava doendo demais. E eu lembrei da irmã brasileira. Se o Deus curou a irmã brasileira, vai curar a francesa. E eu de novo: Jesus, abençoa, cura o olho da irmã, que não volte essa doença. Em nome de Jesus, amém. E não é que foi curada? É verdade, meus irmãos, por que não? Porque o nosso Senhor é poderoso, Ele provê a cura. É verdade. E a gente não precisa ser escandalosos, não precisa. Nossa oração é em nome de Jesus, o nome sobre todo nome, o nome poderoso, que provê a cura e tudo. Amém. E nós precisamos ser intencionais e com fé orarmos. Imagine se eu não orasse. Imagine se nós não tivéssemos a oração. Perderíamos a oportunidade. O trabalho de Deus continua, meus irmãos. E a gente precisa aproveitar as oportunidades. Ser intencionais, amém? O terceiro tópico que eu trago para os irmãos
Agora sim, fervor na oração. Em Atos, capítulo 1, versículo 14. Eu tenho muita sede, irmãos. Vocês pensam, eu estou falando com as mãos, deveria estar olhando as mãos. Mas a gente sente sede. Diz assim a palavra do Senhor: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Um breve contexto sobre esse capítulo. Jesus tinha acabado de ascender aos céus, ele ressuscitou, e os discípulos ficaram por ali, eles perseveravam em oração, buscando entender os propósitos do Senhor. E se nós quisermos experimentar algo sobrenatural no Senhor, nós precisamos orar com mais fervor. A Bíblia fala que nós não precisamos ter vãs repetições, como a gente já leu antes, mas o fervor é orar com força, mostrar ao Senhor a convicção. Eu não preciso gritar, não preciso usar maneiras escandalosas. O Senhor sabe o nosso intento, mas a gente precisa orar de todo o coração, com fé, crendo que irá acontecer, acreditar de fato que o Senhor é um Deus de maravilhas, de bênçãos, e que se nós acreditarmos no nome de Jesus Cristo, que o nome de Cristo tem poder, ele pode realizar qualquer coisa. Jesus nos fala que se tudo que fores fazer, e eu posso contemplar isso, eu sou a maior coisa que vocês podem ter. Vocês podem fazer coisas maiores em meu nome. Imagine, Jesus falou isso para nós. Eu vou acreditar. Se é Jesus que falou, então precisamos acreditar. Orar com fervor, com força, de todo o coração, sabendo que quem vai ouvir, quem vai receber as minhas orações é Deus. E aqui eu trago mais um momento que eu vivenciei em missão. Lá em Curaçao, naquele país, naquela ilha, tinha uma ponte enorme, famosa. E o navio em que eu estava servindo estava atracado lá embaixo. E demorava... Não, era quantos metros? 54 metros. Era longe. A ponte era extensa. Certo dia, eu junto com uma missionária, uma irmã, estávamos procurando uma igreja. E era de noite, a gente saiu à procura, em missão, 3 horas de caminhada, e não encontramos. Tudo bem, acontece. Precisávamos voltar para o navio. Voltando, a gente não sabia muito bem os esquemas do local, via no mapa, e fomos atravessar a ponte. A ponte enorme, a gente começou a atravessar e os carros passavam e buzinavam, e a gente, o que há? Vamos voltar. Tinha uma placa lá, a gente não entendia muito bem. Depois eu fiquei sabendo que a placa estava escrita em holandês. Eu não sei holandês. Eu não sabia onde é que eu estava. Aí a gente continuou atravessando a ponte, e de novo os carros buzinando, e a gente voltava. E não sabia o que fazer. E tinha outro caminho que a gente poderia chegar ao navio. Mas a pé era mais de 1 hora para chegar no navio. E a gente precisava chegar no navio antes. A gente ficou com receio e eu disse, irmã, vamos orar. Jesus, estamos aqui na ponte, não sabemos o que vamos fazer, mas precisamos chegar no navio, prover. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, amém. No amém, um carro da polícia chegou. E falou com a gente, vocês estão precisando de alguma coisa? A gente, sim, nós precisamos atravessar a ponte. Não pode atravessar, é proibido. Vocês vão para onde? Nós vamos lá para o navio. Então vamos aqui. A gente teve carona com a polícia e chegamos em 3 minutos no navio. Vocês acreditam? Sim, eu testemunho.
Deus provê, meus irmãos. E nós precisamos orar crendo, com fervor, sabendo que Deus recebe as nossas orações. Amém. Vocês lembram dos 3 tópicos? O primeiro, amor. O segundo, vamos copiar em Libras, vamos fazer em Libras. Amor. O culto é especial em Libras. Amor. Amor. O segundo tópico, intencionalidade, assim, os 2 indicadores. O terceiro, fervor. Amém, amém. Agora vamos para o último tópico, constância. Calma, intérprete, calma. Perdão. O quarto tópico, a constância. Em Mateus, no capítulo... Mudou a voz. Mudou a intérprete. Mateus, capítulo 26, versículo 40 e 41. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos, através desse versículo, ter essa constância de oração, para que nós não perdemos, não nos percamos no caminho. Não é orar somente no culto, no dia de domingo, ou quando acorda, não. Que sejamos constantes diariamente na oração, na intimidade com Deus. Se você quer realmente ter essa intimidade com o Pai, você precisa ser constante em oração. Nós temos amigos e às vezes nós temos uma intimidade, mas para chegar nessa intimidade, é a primeira vez? A gente chega lá conversando, todo íntimo? Não. Vamos conversando aos poucos, vamos nos conhecendo. 5 minutos de conversa, depois esses minutos vão aumentando. Um outro momento, 10 minutos, né, de conversa. Olha, lembra daquele dia? No terceiro momento, a conversa já se prolonga por mais tempo. E depois, pronto, já somos íntimos. Verdade, aquele dia, sim. Na verdade, esses assuntos, nós precisamos ser constante com Deus. Precisamos ser da mesma forma com Deus. Tá sempre tendo essa relação com o Senhor. Não é um dia, não é 2 dias, mas isso é constante, é sempre, é diariamente. Eu estava aqui pensando, o Senhor falou comigo, eu consegui entender a voz do Senhor. Mas para mim conseguir entender e discernir de fato que foi o Senhor que falou comigo, eu preciso ter essa constância. Vocês lembram quando eu falei, quando eu tinha 14 anos, e que o Senhor, Ele tinha falado comigo, mas não foi audível. Foi uma oração, foi um sentimento. E eu entendi que ali era o Senhor. Mas eu fiquei naquela dúvida, será que de fato é o Senhor? E eu aprendi que Deus, Ele fala de fato conosco, verdadeiramente. E eu já estou quase finalizando, mas eu quero falar aqui para vocês uma coisa muito importante sobre a oração. Quando a gente vê uma criança e se a gente perguntá-la para ela sobre o que é uma oração, ela vai nos responder. Ela vai dizer que é uma conversa. E é verdade? Sim. Oração é uma conversa com Deus.
Mas o que é essa conversa com Deus? Por exemplo, a gente está aqui conversando, somos duas pessoas, dialogando, mas somente uma está ali falando o tempo todo, sinalizando. Não, não é assim. É um diálogo. Nós precisamos também ouvir a outra pessoa. Precisamos sentir a outra pessoa, ver o que a outra pessoa também está falando. E não é chegar para Deus e apresentar nossas orações, agradecer a Deus por tudo que nós fizemos e pronto. É pedir, fazer nossos pedidos e tchau, Senhor. Não é isso. Eu preciso sim orar, falar com Deus, contar as minhas angústias e as minhas bênçãos, mas eu preciso aprender a esperar, a meditar, a me aprofundar com Deus. Eu preciso entender que Ele falou comigo. Da mesma forma que Deus falou comigo, Ele também fala com cada um de vocês que está aqui. E nós precisamos aprender a esperar. Não é somente pedir, não é somente falar, mas a palavra de Deus, ela nos orienta que Deus, Ele fala conosco. Ele fala conosco. Se a palavra de Deus está falando, eu acredito. Se fosse outra pessoa, não, mas é a palavra de Deus. E agora eu lembrei, né? Quero relembrar dos tópicos: amor, intencionalidade, fervor, constância. Muito bem, palmas para vocês. Já estamos quase finalizando esse momento, mas só mais uns minutinhos, um testemunho rapidinho. Eu já falei vários testemunhos aqui, e agora vai ser o último. Último testemunho. Vou mudar de voz, só mais uma vez. Último testemunho, meus irmãos. Eu lembro que eu estava num acampamento, e nesse acampamento de adolescentes, tinha muita gente, 1.200 adolescentes. E eu fui lá para servir como intérprete. E eu lembro que foi nesse acampamento, foi nesse ano, inclusive, em janeiro, que eu vi um vídeo sobre o navio em que eu estava. Logos Hope, o nome do navio. E eu vi aquele vídeo, achei muito legal, mas eu não sabia se era para mim. E aí eu fui para uma reunião, e nessa reunião foi explicado sobre o navio, sobre a missão. Eu achei muito legal, mas eu não sabia se era para mim, de fato, essa missão. A reunião terminou, eu fui para a sala de oração, e eu comecei a conversar com o Senhor. Senhor, se o Senhor quer que eu vá, eu vou. E Deus disse, eu quero que você vá. E eu, Senhor, Senhor, eu não tenho muito dinheiro para arcar com essa missão. Eu precisava de mais de 10 mil reais. E o Senhor disse, eu vou prover tudo. Eu, Senhor, é o Senhor que está falando. Mas, Senhor, eu queria ter uma prova, ter uma resposta, assim. Qualquer pessoa que possa me tocar, de fato, simples, por favor, me ajuda a discernir isso. E eu fui para o culto. Fui adorar o Senhor. Durante o culto, eu vi um pastor, e ele pregando, explicando sobre a história de um missionário. E ele falou, e agora você vai chacoalhar o irmão que está do seu lado e vai dizer, você tem uma missão. O irmão que estava do meu lado me chacoalhou e eu, amém, Senhor. Realmente a pessoa me tocou, me chacoalhou. E foi assim a resposta de Deus. E eu estive em missão, várias pessoas ofertaram, abençoaram, e eu estive em missão nesses 5 países. E eu lembro que eu fui para 3 meses de missão.
no navio. Passou os 3 meses, eu em oração, Senhor, o Senhor quer que eu estenda? Quer que eu fique mais tempo? E aí, nesse mesmo período de oração, a PIB Planalto Calcaia me mandou uma mensagem. Oi, Rogério, queremos te convidar para o culto de Libras. E eu? Para o culto de Libras? E aí, a data 28, e eu fiquei, calma, deixa eu orar mais ainda, porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui no navio, se é para estender ou não é para estender. Fui orar, meus irmãos. Deus, é para eu ficar aqui por mais tempo? E o Senhor disse, sim. E eu, Senhor, lembra que eu não tenho dinheiro? Ao Senhor, eu vou prover tudo. Ok, Senhor, o Senhor falou, então está dito. Qual dia eu vou voltar para o Brasil, Senhor? 23 de setembro. Eu, ok. Combinou certinho, irmãos. E estou aqui na PIB. A PIB proveu minha volta também. Estou muito feliz, de verdade. Estou muito grato. E eu vou ficar 15 dias com a minha família aqui cearense. Graças à bênção da PIB, com a Calcaia. E eu queria agradecer e finalizar com esse testemunho, meus irmãos. Que Deus os abençoe grandemente. Amém. Amém. Irmãos, que pregação maravilhosa. Vocês sentiram a emoção da pregação? Amém. Então, irmãos, algumas pessoas emocionadas aqui, mas isso é normal. Estou vendo, viu? Estão com vergonha de se esconder, hoje eu estou vendo. Mas é muito emocionante, irmão, a palavra de Deus falar dos nossos corações. Emociona de verdade. Então, que a gente possa ficar feliz. Eu queria agradecer muito ao irmão Rogério por ter vindo, participado desse culto maravilhoso. Sentimos que ele foi realmente usado, nos trouxe a palavra e a reflexão que vamos levar para a nossa vida. Eu agradeço ao Senhor pela sua vida. Queremos agora chamar a irmã Mirlene, que vai... Eu quero agradecer, porque você veio de longe, né, para pregar aqui na nossa igreja, aqui em Calcaia. Muito obrigada. Eu me senti muito emocionada com a pregação. Chorei, sorri, refleti também. É uma pregação muito importante, maravilhosa. Muito obrigada. Esse aqui é um presentinho, é um presente simples, bem simples, mas é com todo amor, de todo o coração, do Ministério Sinais de Vida. Muito obrigada. Obrigada, irmão, obrigado. Obrigada, Como vocês estão igreja? se sentindo depois de assistir esse culto em Libras? Emoção, felicidade, reflexão. E você, irmão Carlos, como você está se sentindo agora? Estou me sentindo muito emocionado também, reflexivo em Deus. Eu percebi aqui como Deus é maravilhoso. Vocês perceberam? Como Deus cuida de cada um de nós. Olha aqui, gente, a acessibilidade hoje. Que maravilha. Então, quero agradecer a Deus por esse culto muito especial. Eu vou fazer em Libras porque eu me emociono muito, eu não quero chorar. De manhã o irmão Carlos me avisou, pode chorar, mas chore só à noite, tá? Como assim? Bom, dá para fora. Você vai orar agradecendo, irmão Carlos, tá? Pelo nosso culto. Vou agradecer a cada um que participou do culto,
Agradecer por ter hoje acessibilidade em Libras, né? Foi muito importante. Agradecer ao nosso pastor também. E vou chamar ele para pedir dar a benção apostólica. Eu sou João Eduardo. Vamos ficar de pé? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês. Amém. Amém.